segundo tempo a gente acabou cruzando um pouquinho e a linha de defesa do Sport foi bem nessa situação. A gente tinha que ter tentado variar um pouquinho essa situação. Mas falando no geral, eu acho que merecíamos a vitória, porque quem cria 4 ou 5 oportunidades de gol num jogo tão difícil, e aí que quero elogiar a equipe do Sport, uma equipe estruturada taticamente, que nos deu um pouco mais de facilidade no primeiro tempo, onde a gente criou situações mais claras de gol. Com as duas linhas a gente encontrou um pouco mais de facilidade, tendo a situação do Potker, tendo a situação do Damião, e outras situações que a gente acabou criando, a gente não dando contra-ataque. Eu não me lembro de nenhuma defesa do Danilo Fernandes. Sabíamos que no segundo tempo teríamos que continuar tendo volume, criando as situações para que a gente pudesse, enfim, fazer o gol. O Claudinei mudou o sistema, foi para um 4-1-4-1 e aí realmente nos trouxe mais dificuldade. A gente encontrou mais dificuldade e a gente está encontrando mais facilidade. Tivemos mais dificuldade tática nessa situação. Eu tentei mexer para variar um pouco as características, tirar um pouco as referências do time adversário, mas eles estavam muito bem postados defensivamente, isso é um elogio à equipe deles. E no momento que recuperavam essa bola e ainda não perdiam ela rapidamente. Tinham calma, tranquilidade, faziam essa transição, só perdiam ela lá próximo da grande área. Aí nós tínhamos que recuperar ela, recuperávamos e tínhamos que construir tudo de novo. Então, jogo difícil, vai ser assim o Campeonato Brasileiro, é um campeonato de regularidade. Se eu não me engano, o Atlético Mineiro empatou em casa agora com um jogador a menos. Nós fomos lá contra o Vitória, ganhamos fora de casa. É assim, mas a sequência nossa está boa. Nos últimos 12 pontos, fizemos 10 pontos. Claro que gostaríamos e jogamos para vencer, gostaríamos de ter vencido, o torcedor veio aqui para isso, mas nos entregamos até o fim para buscar a vitória. Ela não veio hoje e que a gente busque ela já no próximo jogo, porque se você consegue somar vitória e empate, ou vitória, essa sequência como a gente teve, por exemplo, se a gente empata contra o Vitória e ganha hoje, a pontuação era a mesma. O que a gente tem que buscar é somar pontos num campeonato tão longo e tão difícil quanto esse. E a gente encontrou uma vitória fora de casa, hoje deixamos 2 pontos, vamos buscar já no próximo jogo para que a gente possa continuar com essa regularidade. Nós estamos na parte de cima da tabela, para que a gente consiga se estabelecer ali, e sempre lembrando que, além do jogo hoje não ter sido fácil, méritos também do adversário, o campeonato é duro e que quem for mais regular certamente vai estar na parte de cima da tabela e vai disputar os primeiros lugares. Odair, hoje você colocou o Nico ali um pouquinho antes do Damião, mais centralizado, já utilizou em outras maneiras. Onde, na sua opinião, ele pode produzir mais para o teu time? E uma segunda, o D'Alessandro, como é que ele está para terça-feira? A gente tem que avaliar, né, ver ainda o D'Alessandro, para ver qual é a situação. O Nico, no outro jogo que ele entrou assim, que é uma das funções que eu acho que ele pode render mais, eu tenho usado ele mais ou do lado ou por dentro, como esse segundo homem por dentro. Ele é um meia atacante, não é um meia armador, né? Mas no jogo, por exemplo, contra o Cruzeiro, se eu não me engano, nós usamos ele ali. Hoje eu tentei usar ele por dentro, mas logo em seguida o Claudinei fechou as linhas e mudou o sistema, fechou um 4-1-4-1 e o Nico começou a rodar de um lado para o outro, e quem estava com o passe não encontrava essa situação por dentro, porque estava muito compactado. Mérito do adversário, não é demérito não, pelo contrário, mérito do adversário em organização defensiva. E aí eu tentei em último momento quebrar essa situação, de novo trazer amplitude com o Rossi de um lado, o Nico do outro, botar um armador por dentro para tentar, na substituição do Rodrigo, para tentar buscar esse passe, mas com um pouquinho mais de amplitude. Eu acho que no segundo tempo a gente teve, como eu disse, um pouco mais de dificuldade, criou menos situações claras de gols. No primeiro tempo a gente criou situações reais e claras de gol, mas hoje não conseguimos fazer, por isso o empate. Daí, claro que o desempenho individual muitas vezes ele tem uma influência grande no desempenho coletivo, mas eu te pergunto, em cima de uma figura individual, o William Potker, que foi tão importante para o Inter na arrancada da temporada, e a gente tem visto algumas atuações dele recentemente que não mantém o mesmo nível em comparação com ele mesmo. Tu vê dessa forma também, e tu tem um norte, uma explicação para essas atuações recentes do Potker? O Potker é um jogador importante para nós,
era o goleador da equipe antes de se machucou, sempre a volta de uma lesão é uma volta que você encontra alguma dificuldade, mas ele continua sendo um jogador importante e certamente vai melhorar como todos os outros jogadores em todos os aspectos, entendeu? Ele é um jogador com uma característica de força e de velocidade. Quando você encontra uma defesa com as linhas muito fechadas, muito próximas, vão dificultar para ele dentro da característica dele, mas ele fez movimentos importantes no jogo de diagonal, de infiltração. Teve uma situação de gol, o goleiro Magrão foi bem na defesa, uma outra de infiltração do passe do Edenilson, a bola escapou. Então ele é um jogador importante para o time, importante para o grupo. O gol dele vai sair também como saiu do Damião, e certamente o atacante quer fazer gol, e isso também gera um pouquinho mais de tranquilidade. Bom, Daí, você citou um pouco da situação do Alessandro, ainda vai ser avaliado e tudo mais para saber a condição dele, mas dá para dizer que dos últimos jogos, hoje foi a partida que o Inter daqui a pouco sentiu mais falta de um cara como o do Alessandro, a característica dele, né, para controlar ali, para armar um pouco mais no meio campo, pode ser por aí. E eu sei que o jogo só é terça-feira, mas a ausência do Rodrigo Dourado, né, que recebeu o terceiro contra o São Paulo, um jogo que se espera muito o ataque do adversário, qual é o tamanho dessa falta do Dourado para a próxima partida? Como eu sempre costumo falar, todos os jogadores para mim são importantes, os jogadores que estão no grupo são importantes, o Rodrigo, o Alessandro, todos. Certamente era uma característica do Alessandro, estando à disposição, poderia ser esse jogador de movimentação por dentro, ali um meia, só que hoje mesmo o nosso meia, nas duas tentativas que fizemos, não deu muito resultado, porque as linhas estavam muito bem compactadas, fechadas, e tivemos dificuldade nisso. Tentamos abrir um pouco o jogo para buscar uma forma diferente de atacar, e também não acabou encaixando. E o D'Alessandro é sempre um jogador muito importante, e espero que ele se recupere o mais rápido possível para que fique à disposição do time, do grupo, que vai acrescentar muita qualidade, muita liderança, e como todos os outros jogadores que estão fora. Em alguns momentos, especialmente no primeiro tempo, o Sport tinha boa parte dos jogadores no campo defensivo do Inter. O Inter retomava, pegava essa bola e conseguia puxar o contra-ataque em velocidade. Pegando isso como referência e já projetando os dois jogos fora, contra times grandes também, que dentro de uma normalidade vão buscar a iniciativa do jogo, você acredita que pelos jogadores que o Inter tem, pela característica deles de serem jogadores velozes, são jogos, tipo de jogos que podem favorecer o teu time? Sim, as características, por exemplo, do Potker talvez tenha mais facilidade com espaço, né? Mas o Potker trabalhou bem os movimentos, mesmo enfrentando uma defesa fechada, fez bem os movimentos diagonais. Uma das chances de gols foi clara com ele, um bom domínio, um bom movimento. Agora, vamos ver qual é a estratégia que a gente vai usar em São Paulo. Nem vou falar do Santos ainda, porque a gente está pensando jogo a jogo. Vamos ver quais são os jogadores que a gente tem à disposição. Já perdemos o Rodrigo, temos que esperar amanhã todos voltarem para que a gente possa ver quem vai estar à disposição para montar a melhor estratégia. E aí, hoje eu não posso te responder com precisão que estratégia vamos adotar. Mas eu te digo que a gente tem uma ideia de jogo, tem um conceito de marcação, e que ele certamente vai ser adotado contra o São Paulo e contra o Santos também igualmente. Odair, hoje o Inter não conseguiu a vitória. Por outro lado, a defesa foi bem de novo, né? Não sofreu gols. Eu queria saber o quanto é importante para ti ter essa solidez defensiva e o quanto isso pode contribuir daqui a pouco até na tranquilidade do time passar pelo processo de criação ofensivo e daqui a pouco conseguir as vitórias e os resultados que tão importantes são. É muito importante, a consistência defensiva ela te dá segurança para a equipe, dá confiança para que os jogadores possam fazer as jogadas de ataque com naturalidade. E então a gente é um setor que a gente tem tomado poucos gols. Nos últimos jogos tínhamos conseguido fazer uns gols, hoje não fizemos. Hoje pareceu um pouco aquele jogo do Cruzeiro, né? Bola na trave, uma situação clara, talvez um pouquinho mais pelo sistema que o Claudinei usou hoje, que fechou um pouquinho mais, compactou um pouquinho mais. No Cruzeiro nós tivemos um pouquinho mais de facilidade no segundo tempo, nos dificultaram. Então, claro que a gente não conseguiu a vitória, mas também tem que ver o adversário do outro lado, que ele fez hoje, e elogiar o adversário na proposta que teve, que deu certo. A gente tentou de todas as formas até o fim, mas hoje não fomos felizes, não tivemos na parte final, como eu te disse.
no último terço do campo ali, aquele refino final para que a gente pudesse vencer a partida. Odair, claro que a tônica é a ausência do D'Alessandro aí, né? Exatamente, grande líder, referência técnica, 10 anos aqui dentro do clube, é o ídolo, mas nas últimas partidas, são 5 jogos já sem o D'Alessandro, o torcedor viu que não é proibido o Internacional vencer ou ter bom resultado sem o seu grande líder. Isso passa a ser aquela boa dor de cabeça para o técnico, por ter o grupo já, uma afirmação também, e projetando uma segunda, projetar os últimos 3 jogos antes da parada da Copa. Como eu sempre respondo, todos os jogadores são importantes. Eu respondi aqui uma pergunta, o D'Alessandro é um jogador importantíssimo, dentro e fora do campo, jogando ou estando à disposição. Ele é uma referência técnica, um líder. No momento, infelizmente, nós não podemos estar contando com ele, e eu preciso elogiar e dar moral aos jogadores que estão agora nesse momento. Da mesma forma, o Rodrigo não vai poder jogar, que tem feito bons jogos, ótimos jogos, vai ficar fora, mas eu tenho que elogiar e dar moral e confiança para o jogador que vai entrar, para que ele possa, sendo o jogador do grupo, possa ter confiança de fazer um grande jogo. Então, são jogadores importantes que nós temos, e como eu sempre disse, nesse campeonato, o grupo faz a diferença. E certamente, quanto mais rápido nós tivermos esses jogadores todos à disposição, como eu disse anteriormente, pouco tempo atrás, quando a gente começou a ter os atacantes à disposição, nós demos um salto de qualidade em termos de pontuação, em termos de performance. Certamente com a volta do D'Alessandro, com a volta do Rodrigo, que fica fora no próximo jogo, os jogadores que estão fora, a gente fica cada vez mais forte. Quanto à projeção dos 3 jogos, como eu disse, nós temos dois objetivos aqui, curto prazo. A primeira perna da Copa do Mundo, estarmos mais próximos dos líderes da tabela, e nós pensamos terça-feira. Não adianta eu pensar no jogo da volta aqui contra o Vasco, eu penso no jogo e esqueço do São Paulo. Agora é uma sequência difícil, já tem jogo terça-feira, a gente vem de um jogo difícil contra o Vitória, campo pesado, lutamos até o fim hoje para buscar a vitória, vamos para enfrentar o São Paulo, que é também, junto com a gente, que está acima da tabela. Vai ser um grande jogo, é um clássico, nós temos que recuperar as forças, descansar bem, para que a gente possa estar com um corpo bom, mente forte, para fazer um grande jogo lá terça-feira. Odair, eu queria saber se, na tua visão, na tua opinião, o Inter não conseguiu marcar hoje exatamente pela falta de um jogador ali, um meia armador, até depois tu botou o Juan Alano, e também se hoje, né, São Paulo joga às 21 horas, tu vai chegar em casa, dar aquela estudada em casa, tranquilo, pro São Paulo, que é um adversário de Diego Aguirre, que conhece bem o Internacional. Sim, não, certamente. Vou sair daqui, vou direto para casa para ver o jogo. Vou descansar vendo o jogo, né? Vendo o próximo jogo, para que a gente possa analisar. Certamente vamos estudar mais amanhã, segunda. E quanto ao armador, eu penso que era uma das opções, mas certamente hoje também teria dificuldade. Também teria dificuldade, claro que é um jogador que está acostumado a jogar nesse setor, ele cria ele sai fora do comum, e aí desequilibra com um passe ou com uma inversão de lado um pouquinho mais rápida, porque já está acostumado ao setor. Isso tudo pode acontecer durante o jogo. Tentamos com 2 situações, acabou não dando certo, não só por demérito que nós não conseguimos fazer o gol, mas sim por mérito do adversário, que na sua organização defensiva e na sua estratégia conseguiu nos neutralizar e não deixar que o nosso volume se transformasse em situações de gols, para que a gente pudesse vencer a partida.